convido os irmãos a abrirem na terceira carta do apóstolo João. Nós vamos ler a carta inteira, porque é uma carta apenas com 15 versículos. Terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João, a partir então do verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem que farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, e nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te adorar, fruto da tua graça nas nossas vidas, o Evangelho que nos transforma a cada momento e nos guia com toda a verdade. Senhor, nós sabemos das lutas que temos enfrentado para mantermos fiéis à tua palavra, mas nós rogamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê cada vez mais convicções para que enfrentemos as lutas que a cultura tem colocado sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a tua glória, para o teu louvor, e cada vez mais termos a alegria que procede de um caminhar na verdade. Senhor, fala conosco nesse momento, através da tua palavra. Edifica-nos, ó Deus. Nós rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. No século XIX, teve um filósofo bastante conhecido na época, e hoje ainda assim é bastante conhecido e lido, chamado Nietzsche. E ele fez uma declaração que é bastante conhecida, que Deus está morto. Ele escreveu um livro chamado Disse Zaratustra. Ele fala de forma como uma parábola de um homem que estava no monte, um sábio, que desceu desse monte para anunciar as boas notícias às pessoas de que Deus estava morto. Então ele vai discorrendo o livro sobre isso. Nietzsche certa vez disse que Deus estava morto, então por isso poderiam navegar mar aberto, poderiam agora descobrir as coisas sem o velho Deus. O que isso quer dizer não é que Nietzsche acreditava que Deus estava morto, vivia e depois morreu, mas é que ele estava dizendo que o cristianismo estava morrendo, que as verdades defendidas pelo cristianismo não mais seriam aquelas que regeriam o mundo. Então cada um teria agora a liberdade de escolher o que fazer, viver conforme os seus padrões, conforme o seu próprio coração, navegar no mar da existência humana sem qualquer preocupação. É justamente por isso
que nós hoje vivemos esse momento sem padrões, sem verdades. É proibido ter verdades, é proibido ter padrões. Não há verdades absolutas. Só há uma verdade absoluta para eles, que não há verdade absoluta. Não há padrões, só existe um padrão, não há padrões. Então nós vivemos um caos nesse sentido. As pessoas estão no escuro, na obscuridade do entendimento, conforme a Bíblia mesmo nos diz que assim é com aqueles que não conhecem o Evangelho. E a cultura tem pregado contra aquilo que nós cremos conforme a palavra, conforme os padrões estabelecidos por Deus, que são absolutos, em qualquer época, em qualquer momento. Mas infelizmente a cultura tem nos ensinado, ou nos pressionado a acreditar que nós precisamos usar um óculos que não enxerga nada para enxergar a realidade, ao invés de usar um óculos que é perfeito para interpretar o nosso próprio coração e a realidade. Um certo cristão disse que nossas escolhas são formadas pelo que acreditamos ser real. As nossas escolhas no dia a dia, elas são resultantes daquilo que nós acreditamos ser real e verdadeiro, certo e errado, bom e bonito. Essas são as nossas crenças, as nossas convicções, aquilo que faz parte da nossa perspectiva de vida e que nos leva a escolher o que nós escolhemos. O que nós escolhemos fazer é fruto daquilo que nós somos, do nosso caráter. Não é algo à parte, é apenas um reflexo natural daquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Ele diz: nossas escolhas são formadas pela cosmovisão, ou seja, a visão do mundo. É como nós enxergamos o mundo. Não há como você não enxergar o mundo com pressupostos. Não há como você não ter já crenças pré-concebidas na sua mente, no seu coração, para interpretar a realidade. A questão é qual ou quais pressupostos são corretos. Diante disso, nós como cristãos verdadeiros, nós não podemos concordar com o que nós temos ouvido. Nós não podemos nos amoldar àquilo que está sendo dito a nós. E nós podemos responder a todas essas coisas com racionalidade, com tranquilidade, porque todas elas são como palhas. Elas são aparente sabedoria, mas a nossa fé em Cristo, como Paulo diz aos Coríntios, é loucura para aqueles que perecem, é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas nós cremos em Cristo, no Evangelho da cruz. Nós cremos que Cristo morreu por nós e venceu a morte por nós e voltará, e é isso que nos move a cada dia a caminhar na verdade. O cristianismo genuíno não é simplesmente uma religião. O cristianismo verdadeiro é uma forma de ver e de compreender toda a realidade. O cristianismo é uma maneira de você ver, interpretar e compreender a realidade. Ou seja, ela envolve toda a nossa existência. O apóstolo Paulo, quando esteve apenas entre os filósofos lá de Atenas, os mais cultos da época, o centro intelectual de Roma, ele diz que eles estavam no escuro, buscando a saída. O que nós vemos é exatamente isso: o homem buscando sentido na vida, buscando um rumo, mas em rumo em lugares errados. Mas a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade, e ela nos libertou, ela tirou a venda dos nossos olhos, e ela agora nos conduz a caminhar dia a dia nesta verdade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, com base nesta carta. Quando nós olhamos esta carta pequena, é uma carta pessoal do apóstolo João. O presbítero aqui é João, ao amado que é Gaio. Então ele está escrevendo como um ancião, como alguém experiente, como alguém que já está próximo da sua partida, está escrevendo aqui ao amado Gaio. Ele diz: a quem eu amo na verdade. A razão pela qual João amava Gaio é porque Gaio andava na verdade. Então ele diz: eu amo o irmão na verdade. E aí nós temos nesta carta 3 personagens descritos aí, importantíssimos. Nós vemos o próprio Gaio, que João fala da sua postura cristã diante daqueles irmãos que precisavam de hospedagem.
E nós não sabemos exatamente quem foi Gaio. É possível que ele fosse um presbítero da igreja, um líder da igreja. Lá em Atos 19, verso 29, Paulo fala de Gaio e Aristarco. Pode ser que seja este. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, Paulo diz que batizou apenas em Corinto Crispo e Gaio, a família de Crispo e de Gaio. Ou seja, nós não sabemos exatamente quem era este Gaio, se era este que Paulo se referiu, como eu já disse. Há um outro personagem aí na carta, que é Diótrefes. Esse nome Diótrefes significa nutrido por Deus, mas Diótrefes era o oposto disso. Diótrefes era um homem arrogante, conforme vocês podem ver no verso 9, diz que ele era um homem que gostava de exercer primazia na igreja, ele gostava de aparecer, ele queria ser o líder da igreja. Diz no verso 9 que ele não dava acolhida aos irmãos que iam passando por lá, porque era muito comum os pregadores, os irmãos, caminharem de uma igreja para outra, então a igreja hospedava, e diz que Diótrefes, ele não somente não hospedava, como também Diótrefes impedia a igreja de fazê-lo. Diz então o apóstolo João também, que esse homem, ele era alguém realmente que usava de palavras maliciosas, era uma pessoa que causava contendas na igreja. Há um outro personagem aí que é Demétrio. Demétrio é citado aí, e ele é um novo na fé, é alguém que precisa ser orientado. É possível que Demétrio aqui seja aquele mesmo que era Orives lá narrado em Atos 19, quando moveu uma multidão contra Paulo, quando converteram-se ao Senhor, e aí então ele ficou preocupado porque o comércio de adoração à deusa Diana caiu, e ele moveu uma multidão contra Paulo. Pode ser que esse seja Demétrio, agora convertido e fazendo parte agora da igreja, e precisava de orientação. Agora, se você imagina um novo na fé, tendo um Diótrefes para influenciá-lo. É por isso que João então está dizendo a Gaio, para orientá-lo, para não permitir que ele fosse influenciado por esse Diótrefes. E um último aspecto que eu quero dizer, por que João escreve esta carta tão pequena? Primeira coisa é instruir Gaio, como eu já mostrei, para orientá-lo como proceder diante disso. Outra razão para incentivar Gaio a continuar hospedando os irmãos, conforme o verso 5 ao 8, para que ele continue cuidando daqueles que caminhavam e passavam por aquela igreja. Outra razão também é instruir Gaio a não imitar Demétrio, conforme o verso 11. Gaio não deveria imitar as atitudes deste homem. E um último aspecto é orientar Gaio em relação a Diótrefes, para que não fosse levado a cometer os mesmos erros que Diótrefes estava cometendo. Então vamos ver agora o verso 4, que é o texto que eu quero expor para os irmãos. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O apóstolo João já havia falado no verso 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, dizendo a Gaio, da tua verdade, como tu andas na verdade. João diz, eu estou feliz, meu amado irmão, de ouvir de irmãos que passaram por aí, que deram bom testemunho a seu respeito, dizendo que você tem andado na verdade. Mas, meu irmão, eu fico muito feliz, não só por você andar na verdade, Gaio, mas se os outros irmãos também aí estão em andado na verdade. Não há nada mais que me alegre o coração de ver os meus filhos andando na verdade. João aqui, que às vezes nas suas cartas, embora seja chamado o apóstolo do amor, se você pegar a primeira carta de João, ele fala duramente contra o pecado, ele confronta aqueles que negavam o evangelho ou que estavam caminhando na desobediência. Aqui nós vemos uma expressão que é muito utilizada por ele, que é filhos. Ele fala aqui, meus filhos, ou às vezes ele fala, filhinhos. São tratamentos que João tem, que demonstra como ele era carinhoso, como ele era zeloso, embora exortasse, porque a exortação e a correção não são coisas diferentes do amor e do zelo.
As pessoas hoje, pela sua fragilidade de caráter, por causa da cultura do mimimi que nós temos hoje, as pessoas não aceitam mais ser corrigidas, não aceitam mais ser exortadas, porque elas se tornaram frágeis demais para lidar com isso. Mas o apóstolo João nos mostra que o amor está relacionado à correção, à exortação, e ele fala isso com muito carinho, com muito amor, porque João queria o bem daqueles irmãos, ele não queria o mal. O que o alegrava realmente era ver aqueles irmãos caminhando conforme a palavra de Deus. Podemos usar como ilustração os seguintes exemplos. Para um pai e para uma mãe, qual é a sua maior alegria? Não é ver seus filhos caminhando na verdade? Não é ver seus filhos aplicando à vida aquilo que eles aprenderam através deles? Os conselhos dados? Qual que é o propósito de um pai e de uma mãe? O propósito maior de um pai e uma mãe sábio é o que? Educar seus filhos para que sejam bons homens, boas mulheres, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, que sejam crentes, que andam com o Senhor. Então, quando o filho já adulto, constituindo uma família, já formado, e demonstra que ele aprendeu com o pai e com a mãe, e aplica isso à sua vida, os pais ficam felizes, ficam orgulhosos, ele fica alegre, porque ele se esforçou, teve lutas, teve dificuldades, mas ele diz, valeu a pena, porque eu investi, e agora Deus tem me dado a alegria de ver meus filhos caminhando corretamente. Não é diferente também quando você vê um professor, que realmente exerce a função conforme a sua vocação, e que quer o bem dos seus alunos. Então, após ele ensinar os seus alunos, ver alguns destacando, aplicando a matéria, entendendo a matéria, ele se sente realizado. Por quê? Porque ele vê os resultados do seu trabalho. Aquilo faz com que ele se sinta ainda mais incentivado. Não é diferente para um pastor, como João. Ver aqui os membros da igreja caminhando na verdade. Qual era a razão dele ensinar tudo aquilo? Qual era a razão dele exortar, de instruir, de mostrar a eles, para que eles pudessem andar na verdade? Então ele diz, e a minha maior alegria é esta. Não há outra. A função do pastor verdadeiro como João, esse presbítero aqui, esse homem de Deus, é que os crentes andem na verdade, que andem com Cristo, que caminhem na verdade, e não sejam seus fãs, que não sejam seu admirador. O nome de João não importa. Você pode ver que ele não fala assim, o apóstolo João. Não, ele diz o presbítero. João não tem nenhuma pretensão de orgulho. Ele não tem apego a títulos. Ele era apóstolo de verdade, como os digo hoje. Ele era de fato um apóstolo, andou com Cristo. Ele viu Cristo ressuscitado. Ele foi chamado, ele era amado de Cristo. Mas ele diz, não, eu sou presbítero. Só isso. É esse homem que diz, eu estou muito feliz. Meus filhos andam na verdade. Andar na verdade. Essa palavra, esse verbo andar, é um verbo que era usado por Aristóteles, filósofo, que eram as aulas peripatéticas. O que é uma aula peripatética? É uma aula dada no caminhar. Então o professor sai com o aluno e vai ensinando ele na medida em que ele caminha, e vai ensinando. Isso começou com Aristóteles. Isso foi usado muitas vezes na cultura grega. E aqui então João usa essa expressão para mostrar que esse andar aqui é um andar no dia a dia, exatamente como o Senhor Jesus fala, depois de dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender de mim é caminhar com Ele. Aprender com Cristo é andar com Ele, aplicando os seus ensinos à vida. Se nós observarmos, nós podemos ver que na própria carta, João fala aqui de irmãos que estavam caminhando, peregrinando, andando de igreja em igreja, e deveriam ser hospedados por Gaio, e não devia aceitar que Diótrefes espantassem esses irmãos. Ou seja, esses irmãos eram itinerantes, e eles eram também professores itinerantes daqueles que caminhavam com Cristo, e deveriam então andar conforme o Senhor. Nós devemos olhar também que o próprio exemplo de Cristo como sendo esse professor peripatético, ele através das coisas ensinava as verdades. Ele falou sobre ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos,
para mostrar exatamente o sustento que vem dele. Ele fez com que, mostrou que ele é o pão da vida, ele falou que era a luz do mundo, ele falou que era o bom pastor, ele disse que ele ressuscitou Lázaro para dizer que ele é a ressurreição e a vida. Ele utilizou várias parábolas para mostrar no dia a dia como deve ser interpretado o Evangelho, ou seja, Jesus é o mestre da aula peripatética. Isso quer dizer o quê? Que andar, conforme João diz aqui, na verdade, é aplicar o Evangelho no dia a dia. A nossa espiritualidade envolve totalidade da nossa vida. Não há áreas da nossa vida em que o Evangelho não deva ser aplicado. Nas nossas relações, nas nossas escolhas, na nossa forma de enxergar as coisas. Tudo isso envolve, por quê? Porque isso deve estar movendo o nosso coração dia a dia. Então, andar na verdade é entender que cristianismo verdadeiro é um modo de vida diferente. É uma nova maneira de enxergar a realidade. Não se trata de religiosidade. Não se trata de pertencer a uma igreja. Não se trata em ser membro de uma igreja. Mas antes de ser membro de uma igreja, trata-se de ser servo de Cristo e aplicar os seus ensinos na vida, não por imposição da igreja, não por causa do pastor, não por causa dos irmãos, mas porque você crê, porque você acredita, porque isso faz parte da sua vida, porque você daria a sua vida por isso, você morreria por isso, porque não há nada mais importante para você do que Cristo Jesus. Andar na verdade é o oposto de andar nas trevas. Andar nas trevas é andar na ignorância da vida. Andar nas trevas é buscar em coisas sentido para a vida. E quando os efeitos daquilo que nós buscamos passam, vem o vazio. Como eu sempre digo aos irmãos, isso é como uma droga que a pessoa usa, fica maravilhada, e quando passa o efeito, vem a realidade do seu coração. E ela precisa usar mais, e mais, e mais, e mais, para poder fugir da realidade. Ou a pessoa usa o trabalho para trabalhar, porque é o sentido da vida dela. O dinheiro, poder, sexo, pornografia e assim por diante. Isso é o sentido da vida dela. Mas é só morfina, só tira dor na hora. Não traz cura, não traz restauração, não traz vida. Só a verdade traz vida. Só a verdade modifica o nosso andar. Se você olhar na carta aí, tão pequena, João utiliza a expressão verdade 7 vezes. Olha o verso 1, ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Depois nós vemos aí no verso 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Verso 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Verso 8: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Verso 12: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Quando o autor usa uma palavra muitas vezes no texto, é porque quer chamar a nossa atenção para essa palavra. É a ênfase da carta, a verdade. Mas o que é a verdade? O Senhor Jesus, quando orou, chamada oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. A tua palavra, a Escritura é a verdade. É por isso que os homens odeiam a Escritura. Eles não odeiam o Alcorão, mas odeiam a Escritura, porque o Alcorão é muito ridículo em termos literários. É algo que não tem nada a ver com a realidade, mas odeiam as Escrituras, porque a Escritura fala a verdade. Não é assim quando você convive com alguém que só vive na mentira, na imoralidade, e você procura andar corretamente, ela não te odeia, ela não te persegue no trabalho. Por quê? Porque a sua postura revela o que ela não é.
A sua postura desnuda ela. Por que as pessoas odeiam a Escritura? Porque ela é a verdade. Ela diz quem somos. Ela não bajula o ego. Ela não massageia o eu. Ela destrona o eu e coloca Cristo no centro. E as pessoas não querem isso. Mas a palavra é verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então Jesus também é a verdade. A Escritura é a verdade registrada, inspirada. E Cristo é a verdade encarnada. Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. E olha interessante, quem registrou isso foi João. Tanto os dois textos que eu citei, foi João que registrou esta fala do Senhor Jesus. O que nós temos, na verdade, nesse texto, é uma verdade em contraste com a mera aparência. Ou seja, as pessoas às vezes caminham numa mera aparência de cristianismo, numa mera aparência de caminhar na verdade. Mas esta verdade que João diz é uma verdade que está dentro do nosso coração e que nos governa. Parmênides, um filósofo antigo, disse que existia o caminho da verdade e o caminho da mera aparência. E nesse ponto ele acertou. Existe o caminho da verdade e há o caminho da mera aparência. Há pessoas que caminham numa mera aparência, mas não caminham na verdade. Você lembra quando o Senhor Jesus esteve diante de Pilatos, narrado por João? Esse texto me deixa, eu acho extraordinário aquele diálogo do Senhor Jesus com Pilatos, um romano, um governante, alguém que conhecia a filosofia profundamente, naturalmente ele conhecia, porque ocupava aquele cargo. E aí eu vou citar algumas partes para você entender o que eu quero dizer com isso. Diz assim: o Senhor Jesus disse a Pilatos lá, quando estava para ser condenado à crucificação: o meu reino não é deste mundo. Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos pergunta para ele. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Lá em João 18. E aí então Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Aqui que é o ponto que eu quero destacar. Jesus dizendo: a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu dou testemunho da verdade, e todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Olha a pergunta de Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? E o texto não continua narrando o diálogo. A pergunta de Pilatos é filosófica. Os filósofos gregos buscavam a verdade. E Jesus falou que dá testemunho da verdade. E Pilatos diz: mas o que é a verdade? Me explica, eu não sei o que é verdade. Ninguém nunca disse o que é verdade. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, nem os grandes pensadores gregos disseram que eles entendiam e sabiam o que é a verdade. E você está dizendo que dá testemunho da verdade, e quem é da verdade te ouve. Eu imagino que isso passou na mente de Pilatos, pela sua pergunta. Mas o que nós temos então, meus irmãos, nesse texto, para nós caminharmos para o encerramento, é João nos mostrando que não há maior alegria para ele, como pastor, do que os crentes caminhassem na verdade, caminhar na integridade da alma, caminhar uma vida coerente com o Evangelho, caminhar sendo governados pela sinceridade diante de Deus, que expressa nas ações, nas suas escolhas, decisões, ser governado pela verdade de dentro para fora. Quando a gente é governado de dentro para fora, não há nada de fora que nos impeça de caminhar na verdade. Pode ter perseguição, pode ter oposição, podem nos torturar, como era na Coreia do Norte, como foi na China e ainda é um pouco, em outros países, nos estados islâmicos. Pode matar, pode cortar a cabeça, pode pôr fogo. Nada disso retira de nós a convicção, porque ela nos governa de dentro para fora. Então eu faço as seguintes aplicações a nós.
Você tem andado na verdade? Sua vida é governada pela verdade? Suas escolhas são governadas pela verdade? Suas ações resultam de pensamentos verdadeiros? Como Paulo diz, tudo que é verdadeiro ocupe o vosso pensamento, sentimentos, desejos, anseios. Qual é o seu maior anseio de vida? Se o seu maior anseio é ter dinheiro, isso é frustrante, porque eu nunca tive, mas eu sei que é. Porque quando você tiver dinheiro, você vai ver que é frustrante, como alguém que teve disse que Salomão é correr atrás do vento. Se a sua vontade é adquirir sabedoria dos homens, é frustrante. Salomão também disse que buscou isso e falou, é vaidade. Se você acha que é os prazeres sexuais, Salomão teve só 1000 mulheres para deleitar. E ele disse, isso não é nada. O resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não há nada melhor do que isso. Não há alegria maior que essa. Nós não podemos caminhar na aparente verdade. Nós temos que caminhar na verdade, que é Cristo e sua palavra. Nós precisamos negar o nosso eu. E quando nós negamos o nosso eu, nós nos enchemos de Cristo Jesus. Não existe felicidade maior para o homem do que andar em Cristo Jesus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, e viver fora disso é angústia, é frustrante, é desanimador, é vazio de alma. É por isso que o homem adora qualquer coisa, porque nós somos o que nós adoramos. E nós devemos adorar a Cristo e ser igual a Ele. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a caminhar na verdade, e possamos dizer como salmista, e eu concluo com essa fala do salmista Davi, na sua oração no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que seja essa a nossa oração diante do Senhor constantemente. Amém.